tudo bem? Eu sou a professora Ângela Ribeiro de Almeida, sou professora de língua portuguesa, este é meu RG. E na aula de hoje vamos falar sobre coesão e coerência. O que é a coesão e o que é a coerência? São elementos importantes na hora de produzir um texto. A coesão, ela vai ser aquela parte que irá utilizar pronomes, advérbios, conjunções. O uso de conectivos é muito usado ali na coesão. Então, nós podemos dizer que a coesão está ligada diretamente na gramática. A coesão possui alguns mecanismos. Nós vamos ter ali a anáfora e a catáfora. A anáfora, ela vai retomar um componente, enquanto a catáfora irá antecipar. Isso é importante na hora de produzir o seu texto. Existem algumas regras. Nós sabemos que a língua portuguesa possui diversas regras, e para esse assunto em questão não vai ser diferente. Em relação ali à referência, nós vamos ter pessoal, demonstrativa, comparativa. A pessoal é quando usamos ali pronomes pessoais ou pronomes possessivos. Por exemplo, João e Maria se casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Então veja, é ali uma referência pessoal anafórica. Por quê? Veja bem, eu estou falando da Maria e do João. Então eu substituí, ao invés de eu repetir novamente os nomes deles, eu coloquei ali eles. Eu fiz ali o uso de um pronome, ok? Então eu sei que eu estou falando da Maria e do João, eu sei que eles vão ser ali os pais da Ana e do Beto, tá? A demonstrativa é quando usamos ali pronomes demonstrativos ou advérbios. Exemplo: fiz todas as tarefas, com exceção desta, arquivar a correspondência. Também temos a comparativa, que é quando fazemos uma comparação. Um dia igual ao outro, uma semana igual a outra. Ou seja, vai se repetir o que eu fiz ali na semana passada. Então, eu faço uma comparação ou uma semelhança. Substituição. É muito importante realizar substituições para não ter repetições no seu texto, pois um texto que tem muitas repetições, ele se torna cansativo de ler, e não é isso que queremos passar para o nosso leitor, não é mesmo? Então veja ali, nós podemos substituir ali, seja um elemento ali nominal, verbal, frasal, ok? Ao exemplo, vamos à prefeitura amanhã, eles irão na próxima semana. Então, ao contrário da referência, aqui eu adiciono uma informação nova. Então, veja, eu falei lá no exemplo anterior, João e Maria se casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Não adicionei uma informação nova, ok? A elipse. A elipse, gente, é quando omitimos ali uma informação. Mas veja, temos ingressos a mais para o concerto. Vocês o querem? Veja, eu não precisei repetir ali, vocês o quer, Quer o quê? Os ingressos. Ou seja, está dizendo ali que ele tem ingressos a mais, ele está te oferecendo o ingresso. Então, a elipse ela tem essa função de omitir. Conjunção. As conjunções são muito utilizadas aí e muito bem utilizadas por sinal. Por isso que falamos que está ligado diretamente à gramática. Olha o exemplo. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. É uma conjunção adversativa, pois ela vai dar ali uma ideia de oposição. Lembrando que as conjunções, elas têm a função de ligar ali as palavras, os seus elementos. Então é muito importante utilizá-las. A coesão lexical. A coesão lexical, ela consiste ali na utilização de palavras que possuem o sentido aproximado. Então pode ser ali um sinônimo, hiperônimo. Olha o exemplo. Aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. Mas olha o outro. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Ou seja, se ela está caindo aos pedaços, é porque não tem condição nenhuma de trabalhar lá, não é mesmo? E a coerência? O que seria a coerência? A coerência, gente, é a forma como o autor irá organizar ali as suas ideias.
ele precisa trazer sentido às suas ideias. Lembrando, gente, vale ressaltar que não podemos escrever conforme falamos, pois a fala é uma linguagem informal, diferente da escrita, que a escrita é formal. Então, para o seu texto ser coerente, ele tem que fazer sentido. E assim, gente, se eu escrevo no primeiro parágrafo sobre um determinado assunto e no segundo parágrafo eu já falo de outra coisa, vai acabar confundindo o seu leitor. Então, essas são dicas importantes na hora de fazer um texto e torná-lo coerente para a sua leitura. Exemplos. O relatório está pronto, porém eu estou finalizando até agora. Se o relatório está pronto, como que eu vou estar finalizando? Uma ideia contraditória. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Se ele é vegetariano, logo entendemos que ele não come carne. Então tem que cuidar com essas ideias, pois pode confundir aí o seu leitor. Alguns fatores da coerência que podem auxiliar na hora da produção textual. Conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é quando você já possui conhecimento sobre determinado assunto. Em algum momento da sua vida, você viu aquele assunto. Então, na hora de você produzir ali o seu texto ou o seu tema, se você já conhece, já está familiarizado ali com esse assunto, vai te ajudar bastante. Exemplo, peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos ao carnaval. Então, se você tem ali o conhecimento de mundo que peru, panetone são das festividades natalinas, logo você vê o erro, não tem nada a ver com o carnaval, pois o carnaval já é outra festividade. Inferências. As inferências, elas se tornam mais fáceis quando eu tenho conhecimento e o meu colega também. Veja um exemplo. Quando chamar para jantar, não se esqueça que eles são indianos. Então, se eu tenho conhecimento que eles não comem carne de vaca e o meu colega também, fica mais fácil. Agora, se só eu tenho esse conhecimento e meu colega não, pode ser que aconteça um imprevisto. Fatores da contextualização, muito importante também. Olha o exemplo. Está marcado para as 10 horas. Ponto. Mas o que está marcado para as 10 horas? Pode ser ali uma reunião, né? Uma consulta. Não pode ter ideias vagas no seu texto, ok? Informatividade. Assim, gente, se o seu texto for muito previsível, o leitor não vai ter interesse de lê-lo. Então, cuidem com isso. Informações muito previsíveis vai causar ali no leitor um desinteresse total. Então, quanto menos for previsível, melhor. Então, assim, ao exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal. Muito óbvio, né? Então, tem que cuidar nesses aspectos, porque você tem que chamar a atenção do seu leitor, fazer com que ele tenha interesse de ler o que você está produzindo. Alguns princípios básicos que podem te ajudar aí em relação à coerência. Princípio ali da não contradição, né, ideias contraditórias, princípio da não tautologia, ideias redundantes, princípio da relevância, ideias que se relacionam, que podem vir auxiliar vocês na hora de produzir o seu texto. Mas afinal, qual é a diferença, né, entre a coesão e a coerência? Então tenham em mente que apesar de serem ali parecidos, eles têm umas diferenças sim. Lembrando, gente, que a coesão, ela vai focar nesses conectivos, o uso corretamente ali dos pronomes, das conjunções, né, para fazer essa ligação ali entre as suas frases, suas orações. E a coerência é para fazer sentido, porque você tem que escrever algo que o leitor entenda, compreenda e, acima de tudo, que ele tenha interesse em continuar a leitura. Eu espero que tenha ajudado esse conteúdo para vocês. Eu agradeço por me assistir e até mais.